incrível que pareça, foi da Play e os cães fizeram silêncio, o que é ótimo. É, deixa eu ajeitar aqui. Bom, pelo horário a gente já percebeu que eu não consegui gravar durante o dia. E parece que eu recebi mensagem. Ok. Em outro celular. Em um deles. Enfim. O... Até me perdi. Ah, acho que foi indicar. Eu consegui escolher duas línguas. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo algumas aulas simples de francês e coreano. Eu escolhi francês porque eu gosto da França e eu tenho vontade de ir pra lá e eu odeio ficar dependendo dos outros, então saber falar um mínimo acho que seria importante, né? E coreano porque eu tenho consumido bastante conteúdo coreano, só que eu quero me livrar das legendas, que é bem difícil. Você perde metade do tempo não aproveitando o conteúdo e lendo legenda. Então eu escolhi coreano. Eu ainda quero escolher mais uma ou duas línguas. Só que eu quero fazer eu quero fazer com que vocês escolham essas línguas pra. Eu vou ajustar direitinho, que eu ainda tô. É, não tenho uma palavra, mas vamos dizer arquitetando. Tá, essa é uma palavra que existe, tá? Provavelmente. É uma forma de fazer esse tipo de coisa para que não acabe incentivando as pessoas de forma ruim, porque querendo ou não, qualquer canal tem o potencial de crescer e ser visto por mais pessoas, mesmo que não cresça, por forma de meme, ou só porque alguém quis assistir alguém azul, no caso vermelho agora, por aí. Então, para prevenir que essas ações que eu tenho tomado não influenciem as pessoas que possam assistir futuramente de forma ruim, eu quero que. Eu quero planejar, era isso, direitinho como vou fazer isso. Porque caso futuramente algumas pessoas copiem esse tipo de coisa, vai já estar num padrão que funcione e que é mais seguro de copiar e um padrão seguro, né? Se vocês já jogaram The Sims e sabe mais ou menos como funciona o jogo, ou se viu algum vídeo online por aí, você controla um personagem que basicamente você é um deus e o seu personagem, você escolhe qualquer personagem, você pode criar ele do zero ou escolher um, pronto. Você vai controlar as ações gerais dele de acordo com os objetivos que você escolheu no início. Você escolhe alguns traços de personalidade e alguns objetivos que ele vai ter para a vida dele. Então você vai controlar o personagem e ele vai te dar algumas dificuldades, como necessidades básicas de alimentação, de socialização, sono. E só que você tem que regrar para alcançar esses objetivos dele, desse personagem sim. Ele, ou seja, de forma básica você controla alguém. E eu quero fazer a mesma coisa com esse canal. Eu acho que seria algo divertido pra mim. E até pra qualquer pessoa que estiver assistindo. Conseguir controlar, mesmo que seja um controle mínimo sobre mim, assim, né? E só que, como você já viu, a ideia é idiota e perigosa. Se você não ter limitações,
esse tipo de controle pode passar dos limites, né? Então eu estou criando uma estratégia onde eu limito as seleções de ações. Por exemplo, essas uma ou duas línguas eu vou fazer uma lista pré-definida de, de línguas. Nesse caso, em específico, não é um problema em si, porque não é nocivo você aprender uma outra língua, mesmo que seja uma língua piada como a língua de algum jogo ou de um filme, seja uma língua fictícia, né, que tecnicamente você não usaria, ainda assim não é nocivo para a saúde de ninguém aprender uma nova língua, né? Porém, não é o único tipo de ação que eu quero que exista dentro desse desse controle, né? Eu não tenho um nome para isso ainda, mas provavelmente alguém já deve ter, porque não é uma ideia nova, né? É tanto que já fizeram jogos sobre isso. E criadores de conteúdo acho que já fizeram coisas parecidas. Eu quero fazer algo que seja seja um ambiente seguro e controlado, vamos dizer, uma instância bem fechada, limitada, com barreiras bem específicas de até onde isso pode ir. Antes de você conseguir chegar na etapa de votar, vai ter toda uma seleção de coisas e vai ter uma lista limitada. E futuramente eu quero que possa ter a adição de ideias de pessoas que estão assistindo ali dentro do conteúdo, mas ela vai ter que ser pré-avaliada antes, se ela vai ser colocada na lista de possibilidades ou não. E só que eu quero criar um sistema onde você não possa sair dele. Por exemplo, eu consigo usar, eu consigo uma lista lá de 10 mil coisas para fazer, por exemplo, e você não consegue adicionar mais do que isso, você não consegue adicionar termos diferentes para usar nesses pedidos, vamos dizer assim. É, eu Deixa eu ver se eu consigo usar um exemplo que possa fazer sentido. Por exemplo, imagine que eu coloque lá, você consiga escolher qual tipo de coisa que eu vou fazer no momento. Eu estou criando uma carga horária, né, uma rotina, e eu tenho um horário para fazer cada coisa. Mas você decidiu que você não quer que eu faça isso, quer que eu faça outra coisa. A, Você pode fazer outras coisas que já estão na minha lista de a fazer do dia, passar na frente da que eu irei fazer agora. Então, por exemplo, se pela manhã eu vou estudar uma língua, eu vou estudar talvez matemática ou até coreano, e você prefere que eu estude francês pela manhã, só que está marcado para tarde. Você vai abrir seu voto lá e vai, e dependendo da quantidade de votação que tiver lá dentro. No início agora é bom que não tem muitas pessoas, então cada um tem um poder absurdo em cima dos votos, né? Porque é mínimo. E em vez de eu estudar coreano pela manhã, eu estudo francês e o coreano fica para depois, no caso pela tarde. Dessa forma eu consigo limitar o, o essencial que eu como controlado, digamos assim, tenho que fazer no dia e os meus interesses pessoais, né, não vão ser negligenciados. Ou seja, vocês que forem votar e mudar essa rotina, não vão poder simplesmente falar, não, você nunca vai aprender coreano, você nunca vai estudar coreano, vai estudar francês agora e à tarde vai ter que estudar francês de novo. Você vai ter uma lista, eu quero criar esse tipo de ambiente seguro, assim, onde a pessoa que está sendo controlada consiga interagir dessa forma com outras pessoas, sem prejudicar a vida dela de nenhuma forma, entendeu? Então, é uma interação e as duas, as duas, os dois interesses pessoais da pessoa, isso, as necessidades que ela colocou lá na carga horária dela foram cumpridas. Mas, por exemplo, imagine que você não quer que eu almoce. Seria perigoso, né? Você todo dia dizer que não, você não vai almoçar, você vai comer isso, vai comer isso, vai comer isso. Você, tecnicamente, em longo prazo,
manipularia a alimentação das pessoas e até a saúde dela. Então, esse tipo de coisa não vai ser controlado, digamos assim. No máximo, eu colocaria, por exemplo, um tipo de cardápio para o dia com 3 ou 5 pratos, um exemplo. E vocês poderiam votar em um deles. Só que eu tenho um controle de quais são os pratos do dia e no outro dia é um outro cardápio também escolhido por mim. Dessa forma, criando esse padrão e esse sistema, eu consigo possibilitar que outras pessoas consigam copiar isso e já com essa limitação, sabe? E vira uma coisa relativamente segura, porque tem várias probabilidades e variáveis diferentes que podem acontecer, né? E eu quero justamente limitar bastante isso para que não extrapole dos limites. Porque embora eu tenha autocontrole sobre mim e eu sei que tipo, tá passando dos limites, eu vou parar com isso. Algumas outras pessoas é, não fazem conteúdo para elas mesmas, elas fazem conteúdo para os outros. Então, elas não têm um limite específico para isso. E algumas outras pessoas simplesmente, pela idade ou pela cabeça, né, pela personalidade, elas não têm um limite próprio. Então, elas vão fazer o que for para conseguir aquele objetivo dela lá. E eu criando esse padrão, esse limite, eu consigo permitir que, caso futuramente, é uma possibilidade bem mínima, porém, mas caso algum dia o canal tenha uma visibilidade grande e alguém queira copiar esse mesmo tipo de coisa, ela vai ter que usar o padrão que está funcionando, porque é como acontece, né? Você copia o que está funcionando. E, e esse limite vai ser uma zona segura, sabe? Vai colocar a pessoa dentro de uma zona segura. Ela vai conseguir criar esse tipo de coisa, estando dentro de um padrão seguro, digamos assim. E é basicamente isso que eu estou planejando agora. E eu já comecei as aulas de francês há um tempo atrás, antes de eu começar o primeiro vídeo. E o de coreano também. Eu já vou, eu vou começar a, a planejar como eu vou gravar o meu dia a dia para que enquadre essas duas, o meu progresso, né, nessas línguas. E o objetivo também no final do, do ano, qual é o objetivo final, porque é, eu estou planejando aprender 3 ou 4 línguas em um ano, e só que olhando de forma realista é bem difícil disso acontecer. Algumas pessoas conseguem e outras não. E aprender uma língua só já é bem difícil. E, no caso, eu já estou estudando 2. Então, 4 seria bem, vamos dizer, improvável, né? O, porém, eu estou querendo selecionar mais 2 línguas. E não são as coisas... Eu acho que eu consigo estudar até 8 línguas em um ano. Eu nunca tentei estudar tantas línguas assim. Porém, eu acho que é possível. E só que não é a única coisa que eu quero fazer. E não é a única coisa que eu quero melhorar em mim, coisas novas que eu quero aprender e gastar meu tempo com, já que eu estou parado sem fazer nada, eu vou encher de coisas para fazer. E eu quero colocar coisas úteis. No caso, línguas novas são sempre úteis. O francês é uma língua colonizadora, então ela é falada em vários países, não só na França. E coreano também é uma língua bem, não é é uma língua tão grande assim, mas é uma língua bem popular, né? E a Coreia também é central de várias zonas de tecnologia, então é uma língua útil. Não é uma língua que você conseguiria ter utilidade, não sei, tipo, por capricho e recreação. E mesmo que você queira aprender uma língua por recreação só porque sim, eu quero simplesmente saber essa língua, acho que é válido sim você aprender uma língua não. Porém, não é a única coisa que vai fazer. Então,
eu tenho que limitar a quantidade de língua, eu não posso extrapolar muito, senão. E estudo de línguas é uma coisa que você não pode fazer muito tempo durante um dia. Por exemplo, você não pode ficar simplesmente estudar 8 horas línguas o dia todo, porque a capacidade de memorizar a mesma coisa num dia só é, por longos períodos de tempo e por períodos curtos, é bem parecido. Vamos dizer, se você estudar 30 minutos e estudar 6 horas, você basicamente não vai conseguir lembrar tudo que você estudou nas 6 horas e é quase o mesmo que estudar 30 minutos. É melhor, sim, só que a divergência de porcentagem de quanto você conseguiu memorizar depois dessas 6 horas de estudo intensivo é, é quase parecido com um estudo mais resumido em 30 minutos, 40 minutos. Então, mesmo que você coloque mais. Mesmo eu colocando agora as 4 horas, eu ainda consigo. 4 línguas, eu ainda consigo reservar 4 horas no dia para fazer 1 hora de aula ou dois, dois estudos diferentes de 30 minutos para cada língua. E fica dentro do que é possível de memorizar sem perder muita informação. Porque toda vez que você está estudando algum assunto, se você lê um texto de 10.000 palavras, você memorizar 10% daquele conteúdo é raridade. E embora você consiga memorizar o contexto geral das coisas, você não consegue lembrar palavra por palavra. Então você perde informação. Você vai memorizar algumas informações, vai ficar ali contigo, mas a maior parte dela vai ser perdida. Então, com o estudo separado em 2 etapas, é até mais eficiente. Você vai estudar 30 minutos, depois outro horário, no mesmo dia você vai estudar mais 30 minutos. E estudos de língua, se você for estudar uma língua, se você não quer estudar uma língua, se você for estudar uma língua só, em um ano, fazer 15 minutos de aula por dia, fazer ou 2 etapas de 7 minutos ou 15 minutos por dia, ou 2 etapas de 15 minutos, por exemplo, se quiser, ou uma etapa só de 15 minutos, já é o suficiente para você conseguir aprender uma língua só em um ano. Porém, eu quero enquadrar 4 e eu quero realmente focar bastante nessas línguas. E a meta realista é que no final desse ano eu consigo fazer, no final do período de um ano, eu consiga gravar um vídeo completamente falando em uma dessas línguas, de forma fluida, sem trava, e ao menos uma língua. Eu não vou colocar, assim que eu conseguir fazer um vídeo completamente em uma dessas línguas, o francês e o coreano, ou outras duas que a gente não decidiu, que eu não quero decidir sozinho, porque eu quero criar uma interação e eu quero que as pessoas que estejam assistindo consigam aproveitar os meus vídeos para melhorar a si mesmas e elas não vão querer, nem sempre vão querer aprender as mesmas línguas que eu estou aprendendo. Então, eu quero que elas escolham a língua que ela tem, que elas tiverem interesse, que vocês tiverem interesse no caso, e eu vou aprender junto, e a gente vai progredir junto. E a minha ideia é essa, tipo, servir de apoio, auxílio ali, como um colega de classe. o, as minhas as minhas metas, não, meus objetivos, que eu não gosto muito da palavra meta, não sei porquê. Os meus objetivos realistas são esses. E fazer um vídeo em relação às línguas, fazer um vídeo em uma das línguas, completamente falando uma delas, completamente falando uma das línguas. E os E a meta não realista, eu acho que seria ambição, não uma meta, porque ambições, a diferença de ambições e objetivos, no caso, objetivo é algo que você tem em mente para um período curto ou até longo, que você realmente quer completar. Por exemplo, no meu caso, aprender uma língua em um ano seria um objetivo. Uma língua é totalmente plausível e totalmente visível no futuro você conseguir
aprender uma nova língua. Mas, ambição seria um objetivo, só que não realista. É algo que você tem vontade, porém não é algo visível. Você não consegue realmente enxergar isso de forma bem clara. Tipo, não, isso é totalmente possível e a gente vai conseguir, sabe? Então a minha ambição é conseguir fazer um vídeo, ao menos um vídeo no final do ano, desse período de um ano, em cada uma dessas línguas. Em cada uma das línguas, em cada uma das 4 línguas, eu vou ter que ter fluência nessas línguas para fazer ao menos um vídeo em cada uma delas, falando completamente uma dessas línguas. Por exemplo, um vídeo em francês, o outro vídeo em coreano e as outras 2 línguas também. Um vídeo dedicado a cada uma delas, falando fluentemente todas elas. Significa que eu tenho que suscitar uma conversação regular, né? Uma conversação básica recorrente, com uma linguagem comum, né? Em cada uma das línguas. Não seria totalmente fluente na língua, fluência na pronúncia dentro do vídeo. Em si, eu não quero que seja um vídeo redatado também. Eu quero que seja totalmente espontâneo, igual eu faço os vídeos agora. Aperto o play, começo a gravar e começo a falar. Porque eu não quero que seja artificial, eu não quero que seja um vídeo que tipo, eu gravei, decorei todo o texto e vou falando. Eu quero que seja bem espontâneo assim, realmente com o que eu sei da língua. Só que quero completar o vídeo todo falando a língua específica. Então, o objetivo é falar ao menos uma das línguas de maneira fluida e com uma conversação comum de vocabulário rotineiro, né? Sem palavras, não precisa conhecer totalmente a língua, mas manter um vocabulário básico ou médio para avançado ali. Em uma dessas línguas, fazer um vídeo completo falando uma das línguas, puramente falando uma das línguas. E a ambição é fazer um vídeo falando puramente uma das línguas, no caso fazer 4 vídeos se forem 4 línguas, ou 3 vídeos se forem só 3 línguas. Essa é a ambição. Agora que eu percebi que os cachorros não fizeram silêncio, na verdade foi só um momento na hora que eu iniciei o vídeo, mas eles pararam de... que eu iniciei a gravação, não iniciei o vídeo, eu iniciei a gravar. E eles pararam de latir na hora que eu iniciei a gravar. Porém, eles, ao mínimo, não é essa palavra, em pouco, não, de pouco em pouco tempo eles voltam a latir, né? De pouco em pouco tempo eles voltam a latir, eu escuto algum latido deles, mas não tá atrapalhando, eu acho que não vai incomodar o vídeo. Afinal, meu áudio já não é tão bom, mas ainda tem um ventilador perto de mim. Só que a qualidade do áudio distante de celulares geralmente é bem... Tanto o celular e smartphone, né, já não é bem distante, bem preciso. É mais para distâncias curtas, né? Enfim, acho que é tudo que eu tenho para conversar por agora. Eu vou finalizar o vídeo agora. Olha, latido de novo, cachorro. Os cãezinhos do vizinho. Eles estavam bem agitados hoje. Eu quase consegui gravar mais de um vídeo por agora. Não vai ter um vídeo de boa noite, porque esse é o meu vídeo de boa noite. Então boa noite quem estiver assistindo. E eu quero completar a minha, como eu posso dizer, a minha rotina diária com com essas com essas ainda com essas duas mais línguas, né? E eu vou aproveitar que eu não estou com o computador por agora para focar bastante nessas línguas e então eu vou estudar todos os dias, todas as línguas, horas diferentes, claro, porque você precisa dar um descanso para a mente de uma coisa para fazer outra.
e não ficar estudando várias coisas ao mesmo tempo, porque não é muito bom. Você perde muita informação e acaba gastando mais tempo para aprender a mesma coisa. Então, eu vou estudar em horários diferentes as línguas. Eu vou fazer a rotina. Por enquanto eu estou estudando francês pela manhã e coreano pela tarde. Às vezes eu dou uma revisão pela noite. Só que depende do que eu estudei, de como me senti em relação ao que eu preciso reforçar naquele dia. Tipo, algumas línguas o estudo foi satisfatório para mim e eu prefiro dar prioridade a outra, a mais no final do dia, né? Como não é algo que faz parte do padrão, é meio que eu fugindo da rotina, estudando um pouquinho mais para dar um reforço na língua quando eu não, em vez de eu assistir um vídeo, eu vou estudar alguma coisa. Porque eu sempre fico assistindo bastante vídeo por aí. Então eu substituo uns 20 minutos de vídeo por estudo. E é algo que eu gosto, então não é algo forçado pra mim, não é tipo, ah meu Deus, eu tenho que fazer, entendeu? Bom, eu já falei demais. Eu tenho que aprender a falar pouco para passar a mesma informação sem conversar demais. Eu sempre extrapolo na hora de passar a informação e falo bastante a mesma coisa. Mas eu acho que é parte da minha personalidade e meu jeito de falar e conversar. Então é mais difícil de fazer isso. É. Até logo e boa noite. Até logo.